O irmão Sidney, ora a Deus, agradeço a Deus aí pela vida desses irmãos que estão completando e que completarão, né, mais um ano na presença do Senhor, que é bem melhor. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pela dádiva da vida, e hoje os teus servos celebram mais um ano de vida, o qual o Senhor concedeu, e uma das melhores coisas, eu creio eu, que é estarem na presença do Senhor. Que o Senhor continue suprindo as suas necessidades, dando a cada um deles sabedoria, entendimento na tua palavra, e que possamos, ó Deus, juntos prosseguir louvando, adorando e reverenciando o teu santo nome. Esteja com o irmão Cosme ali na celebração deste aniversário, ó Deus, com cada um dos teus servos que estão naquela comunhão, e que o teu servo, ó Deus, possa se alegrar tão somente no Senhor. Também pela vida de Antônio, ó Deus, o qual muito tem nos abençoado, que o Senhor continue, ó Deus, cada vez mais usando ele no teu trabalho, na tua obra, e que ele continue, ó Deus, sendo um instrumento de bênçãos diante da tua presença. Realize os desejos, ó Deus, do seu coração, segundo a vontade do Senhor, e que os teus servos, ó Deus, possam se alegrar no direcionamento do Senhor e nas bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Também te peço pela minha filha, ó Deus, que amanhã estará fazendo 13 anos, que o Senhor, ó Deus, nessa pré-adolescência, dê a ela sabedoria e entendimento em prosseguir servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, muito obrigado por cada aniversário, e assim oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu acho que o Cosme está lá na ilha, lá com a congregação da Mata Medônia, ele deixou o convite aqui, né? Não sei se, estou vendo aqui faltando algumas pessoas, não sei se é porque estão lá nessa ilha, que é dele essa ilha. Ele conseguiu lá uma ilha lá, linda mesmo. Ontem ele até mandou as fotos como é que estava, eu já até participei uma vez lá de programação. Eu conheci Cosme, a casa de Cosme, a gente era dessa alturinha assim, a casa. Para entrar tinha que me agachar. Dadi, conversando aqui, né, bem extrovertida, o pastor até citou. Quando eu conheci Dadi, na Mata Medônia, estão pregando o evangelho, nesse dia, eu e mais 3 irmãos, ela correu para dentro do quarto, de tão tímida. E aí, quando eu fiz o apelo, Cosme tomou decisão, Sueli também, a irmã dele, e a Dadi disse lá do quarto, chamou o Cosme, e a gente ouvindo tudo cá na sala, que era tão pequenininha, e fala com o homem aí que eu também quero aceitar Jesus Cristo, mas fala para ele que não é para botar a mão na minha cabeça, não, porque eu tenho vergonha, porque eles presenciaram algo assim no passado. Mas, enfim, eu percebo o quanto Deus tem abençoado, né, a vida de Cosme e a sua família, assim como a vida do irmão Antônio também. Então, se a gente passasse um filme, voltasse lá atrás, rapaz, olha, nós não temos como negar o amor e a benignidade do Senhor e a misericórdia em nossas vidas. São muitas, muitas mesmo, muitas são as misericórdias do Senhor. Então, que Deus abençoe grandemente a vida desses irmãos aí. Vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Mas Hebreus é um dos livros que eu gosto muito da Bíblia, demais mesmo. Hebreus ele é uma explicação da própria Escritura Sagrada, né? Pelo menos eu vejo assim. Em especial os Pentateuco, lá os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu sempre costumo falar, quando estou conversando com alguém, um assunto, digo, rapaz, não tente querer explicar Hebreus, porque Hebreus já é uma explicação, pelo menos eu entendo e vejo assim. Eu posso estar falando bobagem, né? Mas pelo menos eu olho assim. Quando você quer explicar Hebreus, que já está explicando algumas coisas do passado, complica. Ele é um choque de realidade. Foi para os hebreus, e às vezes, pelo fato de nós lermos a Bíblia no cronológico e aprender muitas coisas, chegando em Hebreus, a gente tem um monte de choque de realidade também. Não tenta explicar Hebreus. Hebreus já é uma explicação, pelo menos na minha visão. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler de 12 a 17.
Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao 17, leamos. Portanto, tornai a levantar as vossas cabeças, repetindo. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscasse. 18. Porque não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Que Deus coloque a sua palavra lida em nossos corações. Os irmãos podeis assim se assentar. Vamos, neste momento, curvar nossas cabeças e clamar a Deus aqui por alguns pedidos. Em especial, vamos orar por nós mesmos. Cada um ore por si. Como nós acabamos de ler o texto, a necessidade do processo de santificação, a necessidade de examinar o coração e retirar raiz de amargura. Interessante que o texto não fala nem amargura, é a raiz. É arrancar mesmo aquilo que brota. Não adianta você cortar, imaginar que perdoou, coisa do tipo, sem arrancar a raiz. Vai brotar novamente e vai contaminar. Então, arranque a raiz de amargura do coração ou qualquer coisa que está impedindo o teu crescimento espiritual, a sua comunhão com Deus e com os irmãos. Até porque não existe comunhão com Deus se você não tem comunhão com teu irmão. Não existe perdão de Deus se tu não perdoa. É isto que Hebreus está falando. Como disse, é choque de realidade. Eu estou salvo, Deus me perdoou porque Ele é gracioso, amoroso. Mas você não consegue perdoar o teu irmão? Não é atitude de salvo. Então, se tu não perdoa, tu não é perdoado. Se tu não arranca a raiz de amargura, tu não tem comunhão com Deus. Embora você seja pecador, eu pecador, como é gostoso de ler o incentivo do Senhor dizendo que eu tenho que levantar as mãos cansada e os joelhos desconjuntada. Deus não vai me negar ou vai me abandonar por eu ser imperfeito. Ele quer me curar, quer curar você das imperfeições. Nós somos imperfeitos, pecadores, miseráveis. No entanto, o Senhor não nos descarta. Então, somente não sejamos como Esaú. Voluntariamente trocou a graça do Senhor por coisas passageiras. Esse ainda tentou retornar, mas foi rejeitado. Ele foi um apóstata. Mas que o Senhor
continue nos agraciando. Peça também pelos seus familiares, sua família. Nós estamos chegando num tempo que é angustiante ver alguém da família longe do Senhor. O Senhor tão perto, pelo menos as evidências estão aí. Então, que o Senhor alcance. Peça para o seu vizinho, seus amigos, colegas. Pelos irmãos enfermos, irmã Luci, tantos outros, né? Leisa, a irmã Dalva, Rosana Neves, que é Rosana de Adnei, conhecida assim. A irmã Rosita, velhinha, está ali na casa dos idosos, né? Que o Senhor agracie ela. Agradeço a Deus também pela vida de Glécia, minha cunhada, né? Rosana pediu oração aqui várias vezes. Ela já teve os bebês, gêmeos, um menino e uma menina. Ontem ela já retornou para sua casa, mas só trouxe um, que é o menino. A menina ficou na incubadeira, acho que é assim que dá o nome, não sei. E precisando ganhar peso. Eu acho que deve ser um momento difícil, né, para uma mãe. Traz o seu filho e outro fica e meio que dividida todos os dias, vai ter que ir para amamentar, coisa do tipo. Então, agradeço a Deus porque tudo foi bem, a cirurgia bem, e que Deus ajude ela nessa dificuldade aí que ela está tendo. Pastor Expedito, quebra o silêncio, por favor, em oração. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos, ó Deus, suplicar, interceder ao Senhor em favor desses pedidos, ó Deus. Sabemos que há muitas pessoas que estão gemendo, chorando, meu Deus, clamando ao Senhor por um alívio, por uma direção, por um suprimento, por uma cura. Verdade, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, não pelos nossos méritos ou pelo poder em nós, mas pela tua graça e o teu poder, pelo sangue de Cristo, esteja, meu Deus, derramando um milagre sobre estas vidas, ó Pai. Oh Deus. Ó Deus, mas também há razões para agradecermos, porque a tua boa mão, meu Deus, esteve sobre a vida da irmã Glécia, do seu esposo e daqueles 2 bebês. É verdade, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor operou e o Senhor agiu e continuará agindo para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Ó Deus, também te peço pelos enfermos, que o Senhor esteja com sua mão, meu Deus, abençoando, orientando, sustentando, consolando, enxugando as lágrimas, tirando as dores, dando esperança e abrindo, meu Deus, os olhos para ver o futuro que é incomparavelmente melhor do que o presente. Amém, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo, todos que estão aqui, que estão enfermos, outros têm parentes enfermos, e nós clamamos em nome de Jesus. Ó Deus. Para que haja um milagre, para que haja um agir, para que haja um mover do Senhor sobre estas vidas, ó Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, para que possamos glorificar o teu nome com a bênção que vem do Senhor. Amém, Nós Senhor. oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos entoar mais um hino, o hino de 507. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas estarão com a oportunidade aí de depositar no gasofilaço.
e em seguida o pastor está com a palavra. Bom dia, irmãos. Eu quero fazer só algumas comunicações e os irmãos podem, inclusive, ir abrindo a Bíblia em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Enquanto isso, eu quero só avisar aos irmãos que a lista para a nova diretoria já foi colocada aqui, já está sobre a mesa. Se você tem orado, tem pedido a Deus orientação e pode e quer fazer parte da nova diretoria, deve colocar o nome aí na lista. Então, dê uma olhada, coloque o seu nome. A diretoria mesa executiva atual, usando assim daquilo que é direito, indica alguns nomes para fazer parte da mesa executiva. Isso não tira o direito de qualquer irmão colocar o nome também para concorrer qualquer cargo, mesmo tendo alguém já indicado pela diretoria atual. Então, você fica bem à vontade, porque é um direito que te assiste em colocar o seu nome e concorrer qualquer cargo, desde que você tenha idade suficiente, como rege o Estatuto e o Regimento Interno. A lista ficará até o dia 4 de dezembro. Até o dia 4 de dezembro, a lista vai ficar aí para que os irmãos coloquem o nome. Dia 9 e 11 nós teremos as sessões, a eleição, 9 e 14 de dezembro, nós teremos
sessões para a nova diretoria. Mês de dezembro nós já temos uma agenda e queremos só colocar aqui para os irmãos. Com certeza teremos outras atividades, mas no dia 4 de dezembro nós teremos um recital aqui na igreja. No dia 11 teremos a cantata de Natal infantil, o departamento infantil vai estar a cantata no dia 11. Dia 18 o coral. Dia 25 à noite, só teremos culto dia 25 à noite, é o culto de Natal e teremos a ceia. Então, dia 25 à noite, domingo, teremos culto e teremos também a ceia no dia 25 de dezembro. Dia 31 tem que ser dia 31, né? Não pode encerrar o ano dia 30, né? Não pode, né? Então, tem que ser dia 31, independente do dia que cair. Então, é dia 31, teremos o nosso culto a definir o horário. Vai ser definido o horário, mas a agenda de dezembro basicamente está pronta e é por aí. O culto dia 25 teremos um culto mais cantado naquela noite e também teremos a nossa ceia. Nós vamos meditar na palavra de Deus, a escola dominical já aconteceu, graças a Deus, porque temos uma EBD, graças a Deus por isso, graças a Deus. Porque temos uma EBD, porque os irmãos estão no caminho certo, buscando a palavra do Senhor. Como já foi falado, o pastor Estélio e Luci está ali em Conquista, eles estão fazendo exames e vamos continuar nessa oração, intercedendo a Deus para que o Senhor possa abençoar a irmã Luci, que possamos tê-la aqui bem disposta, animada aqui nesses cultos, né? Deus tem realmente abençoado e dado a ela essa disposição para estar aqui durante todos esses dias. Temos aqui os pastores, né? Samuel e pastor Arnaldo, né? Eu fico doido quando vejo os homens desses aqui para ficar sentado e jogar esses homens cá para pregar, né? Mas, olha, Deus abençoe os irmãos, né? E dando graça e sabedoria e orientação também. Eu sei que os pastores pregaram e ainda pregam, né? Mas foi muitos anos de labuta, né? Muitos anos de labuta, muitos anos mesmo de luta e labuta. Deus continue abençoando os pastores. Quero convidá-los a ficar em pé, por favor, e como eu disse em Esdras, capítulo 7, nós vamos fazer esta meditação. Estamos estudando já há algum tempo, sempre aos domingos pela manhã, o livro de Esdras, com algumas exceções, em algumas situações a gente muda, mas geralmente estamos estudando em Esdras. Temos também pretensão de estudar Neemias e, quem sabe, Esther, porque faz parte, inclusive, o capítulo 7 tem muito a ver com o livro de Esther. Vamos ler Esdras somente do versículo 1 ao 10, do 11 até o 26 é a carta. Nós não vamos ler esta carta agora de Artaxerxes, vamos ler só de 1 a 10, capítulo 7 de Esdras, que diz a palavra de Deus: Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zodac, filho de Aiutube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Merariaote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês,
no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez suplicamos ao Senhor, em nome desses irmãos que estão aqui, não porque, meu Deus, não em nome deles, mas em nome do Senhor, em favor desses irmãos, não só dos que estão aqui, mas que estão acompanhando. Ó Deus, a Tua palavra é real, o Senhor é real, o Teu poder é real, o Teu consolo e a Tua segurança, meu Deus, é algo impressionante em todos nós. Eu quero suplicar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Fala com meu Deus, ensina-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, meu Deus, com a Tua palavra. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar e, se possível, deixa aberta em Esdras. Deixa aberta em Esdras. Meus queridos irmãos, capítulo 7 de Esdras. Para quem não sabe, não pesquisou, não sabia também, mas fui atrás, do capítulo 6 ao capítulo 7, houve um espaço de tempo muito grande. Os acontecimentos do capítulo 6, eles encerram, e para começar o capítulo 7, leva-se em média 60 anos. Então, do capítulo 6 ao capítulo 7, passaram-se em média 60 anos. Alguns dizem 58, 60, mas a média é essa. De certo é que houve um tempo muito grande, um tempo muito grande. O que isso quer dizer? Os que tinham ido no primeiro momento com Zorobabel estavam em Jerusalém, e outro grupo estava na Babilônia. Entre estes estava ali também Esdras. E aparece Esdras aqui, os primeiros momentos, citação sobre Esdras. Babilônia, vocês sabem que foi aqueles povos que tomaram Jerusalém, levou todos ali escravos para Jerusalém, e ali tentou de todas as formas, incutir na mente daqueles jovens, daqueles ali, a cultura dos persas, a forma de viver, os deuses, enfim. O primeiro momento era este. E entre outros que estavam ali, tinha ali Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. É tanto que Daniel estava ali na corte, estava ali servindo ali aqueles homens, e ele também estava ali para ser treinado, para colocar coisas novas na mente de Daniel, para esquecer aquilo que ele vivia no seu país, do seu Deus, servir o seu Deus. Mas, de repente, a gente vê no capítulo 1 de Daniel, a Bíblia dizendo assim, que Daniel dispôs do coração não se misturar. Não se misturar. Aqui também, meus irmãos, em Esdras, nós estamos vendo um senhor, um jovem senhor, que conheceu os princípios da palavra de Deus, a lei do Senhor, ouviu falar da lei do Senhor, ouviu falar da lei de Deus. E eu gosto muito da expressão, em vez de falar a lei de Moisés, sempre quando eu leio a lei de Moisés, e na minha cabeça eu coloco assim no meu juízo, a lei de Deus. Não a lei de Moisés, mas a lei de Deus. Ainda que eu leio lei de Deus, os mandamentos de Moisés, mas Moisés foi um instrumento para proclamar, foi um arauto, foi uma boca, foi um microfone para proclamar as virtudes e a palavra, a lei de quem? Do Senhor. Esdras estava ali. Pense bem, meus irmãos, que aquele homem não estava na sua terra, não estava servindo aos seus ali em Jerusalém, mas ele estava fora. Viveu ali muitos anos ali. Mas algo que nós precisamos ver, que ele não foi o único, tinham outros também, que procurou mesmo numa terra estranha, não abrir mão da lei de Deus, da palavra de Deus, do seu Deus. Mesmo estando numa terra estranha, mesmo vivendo num local estranho, mesmo vivendo numa administração estranha, mesmo vivendo numa nação cujo Deus não era o seu Deus, ele não abriu mão de servir a quem? Ao seu Deus. Ele não abriu mão de servir ao seu Deus. Meus irmãos, não importa onde você esteja,
Não importa em que país você esteja, não importa em que nação você esteja, não importa o rei, o governo, o presidente, o prefeito que esteja na administração, primeira coisa, nós devemos sondar o nosso coração e não abrir mão de servir a quem? Ao nosso Deus, independente do lugar que você esteja. Disponha o coração de servir a quem? Ao Senhor. Da mesma forma que Daniel fez, da mesma forma Esdras fez, e é tanto que a gente vai encerrar com o método de Esdras. O método de Esdras. O desejo do coração e a ação. Os 4 métodos de Esdras para as nossas vidas, isso é muito impressionante. Então, o que nós vemos nisto aqui? Nós vemos a ação de Deus, é tanto que algumas expressões dizem isso. A palavra, a boa mão do Senhor estava sobre ele, vai surgir a partir agora deste capítulo e vai até o final do livro de Neemias. Vai usar muita expressão, a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. A boa mão estava sobre o sacerdote. A boa mão do Senhor estava sobre ele, por isso, ele fala, a boa mão do Senhor estava sobre esse, por esta razão, aconteceu. Ô meu querido, quando você dispõe o coração para adorar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus em qualquer lugar, a boa mão do Senhor permanece sobre você, amém? A boa mão do Senhor permanece sobre você, não importa, a boa mão do Senhor vai estar onde o servo do Senhor estiver glorificando e honrando o seu nome, a boa mão do Senhor estará sobre ele. Talvez você esteja na cova dos leões, lembra da passagem? Que a boa mão do Senhor estava ali também com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abdenego? Onde estava a boa mão do Senhor? Ali. Talvez na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e na cova dos leões, Daniel. Onde é que estava a boa mão do Senhor? Estava ali dentro, irmãos. Onde é que estava a boa mão do Senhor quando o êxodo estava acontecendo e eles precisavam atravessar o Mar Vermelho e de repente chegou diante daquele grande obstáculo ali e Moisés olha para todo mundo pressiona Moisés e Moisés não sabe, não tem poder para fazer mais nada e ele busca a Deus e Deus fala assim, toque nas águas porque a minha boa mão é eu que vou abrir. Onde é que estava a boa mão do Senhor? Estava sobre eles. Meu querido, onde é que está a boa mão de Deus no seu servo? É só na alegria? Não. É só na tristeza? Não. É só na abundância? Não. É só na necessidade? Não. Meu querido, a boa mão do Senhor permanece sobre os seus para sempre. Amém, irmãos? Para sempre. Esdras, a boa mão do Senhor estava com ele lá em Babilônia. A Bíblia diz que ele saiu de Babilônia por uma razão, e aí de repente a Bíblia fala que durante o trajeto ele estava andando rumo a Jerusalém. A Bíblia diz, a boa mão do Senhor está sobre ele. Há uma passagem, inclusive, no capítulo 8, impressionante. Estaremos lendo, mas é uma situação impressionante. Onde aquele momento da primavera, onde eles estavam saindo, e diz a história que naquela época era a época que os reis, que os exércitos se juntavam para marcar uma batalha, que era um momento próprio à primavera. Era a época da estação do ano que realmente dava para esse tipo de guerra. E aí ele diz lá, que eles saíram e estavam andando para Jerusalém naquele período. E ele usa uma expressão, que ele não pediu ajuda ao rei, não pediu um exército ao rei, não pediu que o rei mandasse soldados para acompanhá-lo, porque ele tinha essa moral. E ele vai dizer por quê? Ele diz assim, porque eu disse para o rei, que o nosso Deus é um Deus do céu e o Deus na terra, que o nosso Deus é capaz de nos proteger por onde nós formos, irmãos. E aí ele termina dizendo assim, a mão do Senhor veio sobre nós e nós glorificamos o nome do Senhor. Por isso eu não pedi nenhum soldado para nos acompanhar. Ô irmãos, quanta coisa. Às vezes nós corremos para pedir logo ajuda ao homem, né? Confiar no homem. O que Salmo 20 diz? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Esdras disse, eu não confio e nós vamos ter que ir assim. Mas como que tu vai, os soldados? Vamos parar. E ele disse, agora, houve dúvida, pare agora nesse riacho. Pare agora aqui nesse rio e vamos fazer um jejum, oração e clamor a Deus. Onde há o nome de Deus exaltado, a boa mão do Senhor permanece. Onde há o nome do Senhor glorificado, ali o Senhor permanece. Então, meus irmãos, começa Esdras falando sobre isto.
Outra coisa, nesses primeiros 5 versículos, que fala muito, diz assim que Esdras era filho de, a genealogia de Esdras, a genealogia dele, lá na frente vai exigir, vai precisar dessa autenticidade de que ele realmente era um homem de Deus, servo de Deus e escriba da linhagem de sacerdote. Porque as orações, a leitura da palavra, o mover do Espírito do Senhor vai começar a fazer uma limpeza ali em Israel. Vai começar a fazer uma limpeza em Jerusalém. E aquela limpeza não deveria ser ele, mas deveria ser o mover de Deus nos corações. Porque havia muita mistura, homens casando com mulheres pagãs e vice-versa, servindo a outros deuses. E quando ele chega ali, que ele vê aquilo, ele não põe a mão, mas ele diz: Senhor, que a tua boa mão esteja sobre estas coisas. E a Bíblia diz que o mover de Deus começou nos corações. E as pessoas começaram a procurá-lo para consertar e arrumar as coisas. Meus queridos, primeiro diz que ele era filho disso, daquilo e daquilo outro. Mas preste muita atenção que inúmeras vezes você vai ver ele falando assim: ele era filho de fulano, ele era filho de cicrano. Mas no final de tudo, a Bíblia diz que ele era filho e servo de quem? Do Deus que está acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Melhor do que ser servo do sacerdote, filho do fulano, filho de Beltrano e filho de cicrano, é melhor ser filho de quem? De Deus. Amém, irmãos? É melhor ser filho de Deus. Que título magnífico. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus do céu e da terra. Às vezes a gente glorifica, né? A gente exalta tanto que fulano, esse é o filho de fulano. Rapaz, já olha diferente, né? Mas você é filho de fulano, já olha para o camarada assim, filho de fulano, porque a pessoa, o pai é importante, a mãe, você já dá uma olhada assim, parecendo que o cara é alguma coisa, não é nada. Não é nada, mas por causa do título. Mas aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que ele era escriba, termina o versículo, começa o versículo 6, escriba ele era, esse tipo de homem, que ele era isso aqui, ó. Ele era versado na palavra de Deus, era filho de Deus e acabou. Acabou, irmãos. Eu vejo 2 situações aqui logo nesses versículos. Não importa a tua linhagem, se é uma linhagem de pessoas importantes, não importa. O que importa é se você é filho de Deus ou não. Ou talvez a sua linhagem, se você é filho de alguém que não teve nenhuma importância. Talvez a sua família viveu toda a vida pecando, rebelado contra Deus, não importa. O importa agora é se você é filho de quem. Você continua na mesma família, fazendo as mesmas coisas, as mesmas travessuras, servindo os mesmos deuses? Ou você agora mudou a sua identidade? A sua identidade agora é diferente. Você trocou agora de identidade. E a sua identidade agora diz que você agora é filho de quem? De Deus. Amém, irmãos? Existe coisa melhor do que isto? Não existe. Portanto, meus queridos, Esdras fala, nesses primeiros versículos, estas coisas que nos ensinam e tantas outras coisas mais. O versículo 6 de Esdras, existe tantas coisas aqui para nós analisarmos. No versículo 6, eu vejo aqui que ele é a abertura, logo depois dessa apresentação, ele é a abertura dos fatos que vão acontecer, né? E alguns fatos que já aconteceram, mas é a abertura, ele começa a falar desses fatos aqui. E olha, eu pontuei alguma coisa. Versículo 6, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Querido, de onde veio a palavra? De onde veio a palavra? A palavra veio do homem, a palavra veio do rei, a palavra veio da mulher, veio do filho, veio do governador. De quem veio a palavra? De onde veio essa palavra? Veio de quem? Veio do Senhor, irmãos. Veio do Senhor. Às vezes nós damos crédito a várias palavras, ou como diz lá no Novo Testamento, provai e vedes os espíritos, se eles são mesmo de Deus ou não são. Mas Esdras, a Bíblia diz que aquela palavra que ele ia proferir a partir dali agora, o que estava acontecendo vinha do Senhor. A palavra vinha do Senhor. E Esdras estava chamando o povo, proclamando para que aquele povo voltasse para a palavra do Senhor. Voltasse para olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era suficiente. E nós precisamos, irmãos, entender que a palavra veio de Deus. Você pode ver lá em Timóteo 3, 16, 17,
Pedro também em 1:21, de onde veio, lá fala da inspiração, né? Veio das Escrituras, de onde veio, mas aqui Esdras fala que a palavra veio do Senhor. Escriba, muitos sabem, né, a definição aí de escriba, de sacerdote, aquele que esmerava, aquele que conhecia, aquele que buscava a palavra de Deus, aquele que dedicava tempo na palavra de Deus. Mas a Bíblia deixa claro nesses textos que ele foi alguém escolhido por Deus para liderar. Mas com ele havia um grupo muito grande também que servia a Deus, que era envolvido com a palavra de Deus. Não era só Esdras que era envolvido, mas muitos eram envolvidos, todos aqui. Não é só uma obrigação, ou é algo do pastor, do líder, dos pastores, dos presbíteros, bispos e etc., estarem envolvidos com a palavra de Deus. Mas todos devem estar envolvidos com a palavra de Deus, amém, irmãos? Todos devem dispor o coração para buscar o quê? A palavra do Senhor nosso Deus. Então, estes versículos aqui de início mostram essa realidade da vida de Esdras, o que Deus fez por ele, o que Deus faz e o que Deus ainda tem para fazer. Veja no versículo 6 também, que começa a primeira vez aqui a expressão que a boa mão do Senhor. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Oh, meu Deus, que coisa, irmãos. E aqui nós temos algumas coisas para nós citarmos aqui também, quando a boa mão do Senhor está sobre você. Quando a boa mão do Senhor estava sobre você. Meus queridos, quando Esdras convocou aquele povo para voltar-se para as Escrituras e sair daquela terra de Babilônia, Deus começou, meus irmãos, agora a apresentar a sua boa mão sobre a vida deles. Não há como ser diferente. A Bíblia diz que quando você dispõe o coração, quando você começa a buscar a Deus, em oração, leitura da palavra, comunhão, adoração, a boa mão do Senhor estará sobre você. Ele diz que Ele vai consertando, Ele vai abrindo, Ele vai endireitando, Ele vai confortando, Ele vai consolando, Ele vai removendo. E aí, meus irmãos, entra aquilo que eu vejo que este livro aqui mostra, a soberania de Deus sobre todas as nações. A soberania de Deus sobre todos os reinos, a soberania de Deus sobre todas as pessoas. E aí entra a soberania de Deus e o desejo de Deus restaurar aquilo que é seu, restaurar aquilo que é dele, o seu povo, a sua cidade. Ele entra para restaurar e ele começa a mover o mundo em prol de algo, restaurar os seus, restaurar a adoração a Ele, restaurar o seu povo. Então, a boa mão do Senhor estava sobre eles. E o versículo 6 já diz aqui, que pela mão do Senhor está sobre eles, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. O rei era servo de Deus? Não. Mas foi porque o rei era bonzinho? Não. É porque a boa mão do Senhor estava sobre quem? Sobre o seu povo. E no tempo de Deus, Ele arranca, Ele mata, Ele tira, Ele faz nascer, Ele faz crescer. Ele vira uma nação, um país de cabeça para baixo. Ele faz descer fogo do céu. Ele faz transformar água em vinho. Ele faz transformar, meu Deus, água em sangue. Ele faz qualquer coisa. Deus faz qualquer coisa. Quando é o tempo dele e Ele quer agir. Ele não depende de ninguém. Veja o capítulo 1 de Esdras, que nós até já lemos, onde a história toda começou. O que Deus fala também, que a sua boa mão estava. Quando Deus quer fazer isso, move os corações. Esdras 1:1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Quem foi que despertou o coração de Ciro? Foi Deus. Quem era Ciro? Era pagão, mas há um trecho lá em Jeremias e Isaías que fala sobre Ciro. Deus usou Ciro, Deus usou Nabucodonosor para abençoar o seu povo. Deus fez isso, Ele moveu toda essa situação. Deus move qualquer coração. Dê uma olhada em Esdras capítulo 6, também,
que fala sobre isto. E às vezes a gente se preocupa muito, irmãos, com certas coisas, e nós precisamos entender que Deus é que faz, Deus vai mover. Capítulo 6, versículo 22, 6:22 de Esdras. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo. Por que eles fizeram isso? Porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração de quem? Do rei da Assíria. A favor de quem? A favor deles, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Deus move os corações dos reis, dos governos, dos presidentes, das pessoas, não importa. Deus tem poder e é soberano para mover os corações. Amém, irmãos? E Esdras, ele sentiu isso, ele vivenciou esta situação. Então a boa mão do Senhor estava sobre ele, e quando a boa mão do Senhor está sobre você, Deus move os corações dos ímpios e tudo para abençoar. Outra coisa, quando a boa mão do Senhor está sobre nós, ele se faz presente na missão. Ele se faz presente na missão. Capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Dê uma olhada aí, por favor. Capítulo 7, versículo 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês, foi o que aconteceu? Chegou a Jerusalém, segundo o quê? A boa mão do Senhor. Ô irmãos, por que eles chegaram ali? Porque eles tinham poder? Porque eles eram capazes de vencer os exércitos inimigos? Porque eles tinham poder de driblar-se de tantos ladrões que tinham ali na jornada? Porque eles tinham essa capacidade de chegar? Não, porque a boa mão do Senhor estava sobre eles. A boa mão do Senhor estava sobre eles. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos nesse mundo aqui numa jornada. Somos peregrinos, estamos numa estrada, entramos por um caminho, e esse caminho é o Senhor. Esse caminho é Jesus Cristo. Mas estamos aqui neste mundo, e um dia vai chegar o fim, nós vamos chegar na Jerusalém. Mas a capacidade, o recurso, a condição, a força, o ânimo, o despertar de continuar neste caminho, não vem de nós, mas é a boa mão do Senhor sobre nós. Amém, irmãos? É o Senhor que vai colocar uma nuvem quando há necessidade da nuvem. É o Senhor que vai despertar o sol e abrir para que o sol venha sobre nós. É o Senhor que vai fazer com que o calçado não vai desbotar, não vai rasgar. É o Senhor que vai fazer com que a roupa não envelheça. É o Senhor que vai fazer com que nós permaneçamos até o último momento. E quando nós não tivermos mais forças, Ele vai nos tomar nas suas mãos e levar até o momento. Ô irmãos, essa corrida que nós fazemos é diferente do atletismo que nós vemos por aí. Que muitos não aguentam chegar, aí começam cambaleando, ficam para trás. Ficam para trás. Desiste, sai. Outros chegam cansados, mas uns desistem, irmãos. E muitos não podem pegar e levar e colocar na frente. Mas na corrida, nesse caminho que é o Senhor para o céu, aqueles que entram, mesmo cansados, o Senhor toma pela mão e leva. Eu os tomo pela mão. E quando vocês passarem pelas águas, eu estarei. Quando passar pelo fogo, eu também estarei ali. Eu estarei para sempre. Dê uma olhada em Deuteronômio 31:8. Marca aí, por favor, na sua Bíblia. Não esqueça nunca desse versículo. Deuteronômio 31:8. Marca aí na sua Bíblia, por favor. Deixa eu ler ele aqui. Deuteronômio 31:8. Dê uma olhada. Deuteronômio 31:8. Aquele momento de transição, onde Moisés estava indo embora, morrer e tal, e aí Josué ia assumir, e aquele medo na vida de Josué. Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. E aí ele diz, não temas, nem te atemorize ou espantes. E aí o versículo 7, meus irmãos, ele diz assim no versículo 7, ser forte e muito corajoso. Ser forte e muito corajoso. Ah, irmãos, não é a coragem de pegar na espada, nós vamos estudar, quem sabe, a semana que vem, sobre Pedro e sua coragem covarde, né?
uma coragem covarde de pegar na espada. Não é essa covardia de pegar na espada, mas é a coragem, como tem um grande livro, O Homem que é Homem, com H maiúsculo. Essa coragem aqui de ser forte e ser corajoso é depender do Senhor e saber que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos nada, e que o Senhor está presente conosco, e quando faltar força para continuar a jornada, Ele vai nos tomar pelas mãos e nos colocar até o final. E se porventura Ele fazer como Ele fez com Moisés, Moisés ainda naquele vigor, aquele momento, Ele disse: Moisés, vamos até ali, Moisés. Ele disse: Moisés, eu vou contigo, vamos lá até ali naquele lugar. Moisés, deixa o seu amigo aí, porque agora a conversa é só eu e você, é uma conversa particular, é só nós dois. E aí ele foi ali com o Senhor, e de repente a Bíblia diz que naquele momento ali, Deus disse: Moisés, a tua jornada acabou, e agora eu vou tomar você para mim, e vou tomar para mim. Ô irmãos, tem coisa melhor? Tem coisa melhor do que correr, e Paulo aprendeu isso. Paulo disse assim: eu combati o bom, acabei a carreira, e agora o que é que me resta? A fé. E ir para onde? Ir embora para o céu. E Deus estava com Moisés, o tomou para si. Oh, meus irmãos, quantos têm feito assim? Mas enquanto estivermos aqui, estamos na caminhada, na jornada, Deus não nos deixará, amém? Deus não nos abandonará. Ou seja, Esdras nos ensina que a presença de Deus durante a missão, ela é real e constante. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? A consumação do século. Até a consumação do século. Resultado, eu repito, da nossa força, capacidade? Não, mas da boa mão do Senhor sobre nós. Entra o governo, sai governo, mas o que eu quero de mais interessante sobre minha vida é a boa mão do Senhor, amém, irmãos? É a boa mão do Senhor. Eu quero estar nos braços do Senhor e não nas mãos dos meus inimigos. Eu quero estar na graça de Deus e não na graça dos homens. Eu quero cair na graça de Deus e não na graça da humanidade. Oh, irmãos, é isso que nós precisamos. Mas, por favor, vamos lá para Esdras, ainda temos um pouquinho aqui para nós vermos dessa boa mão do Senhor sobre nós, que ele deixa claro, Esdras capítulo 7, que essa boa mão do Senhor é aquela que abre as portas, irmãos. Abre as portas, supre, move corações do rei, está presente durante a missão, mas também é aquele que abre as portas, irmãos. Capítulo 7, versículos 27 e 28. Ele termina esse capítulo, Esdras 7, 27 e 28, bem dizendo, louvando, adorando ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, para abençoar, para suprir. Vocês leem, vocês vão perceber depois o agir de Deus suprindo todas as necessidades. Para ornar a casa, de modo mover o coração do rei, para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo o quê? A boa mão do meu Deus sobre mim. Segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Oh, meus irmãos, olha que ele diz assim que o Deus que era dos nossos pais, do passado, era o Deus que estava sobre ele. E ele estava numa nação bem distante da dele. Mas ele vivia de tal forma, e ele fazia parte também das autoridades ali daquele reino, era um homem de influência ali, Deus o colocou ali, e Deus faz isso. Às vezes Deus tem a maneira, às vezes não, Deus sempre tem a maneira dele de colocar homens, pessoas estratégicas em pontos estratégicos. Se ele quer que a palavra dele seja anunciada lá na roça, lá no sítio, lá naquele isolamento, lá no canto, ele vai colocar um homem dele lá, que tem a palavra para falar para aqueles lá. Deus quer alguém para ter influência nos reinos, ele vai colocar alguém lá dentro. Ele quer alguém para falar entre os médicos, ele vai colocar alguém ali. Ele vai colocar. Não é o homem, não é o pastor, não é ninguém que indica, que coloca, mas Deus é que faz isso. E ele diz assim que ele estava lá na Babilônia. Mas lá da Babilônia, o rei de lá
A boa mão do Senhor veio sobre ele para ele abençoar Jerusalém lá do outro lado. Ô irmãos, quando Deus quer abençoar, Deus usa alguém lá de não sei de onde para abençoar, irmãos. Quantos exemplos nós já ouvimos de testemunhos de missionários, quantos exemplos de coisas, de pessoas que fazem, que agem para abençoar muitos que às vezes nem conhece, mas aquela pessoa é serva de Deus e a boa mão do Senhor está sobre ela. E aí a porta ou as portas se abrem. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, né? Onde a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ô meu irmão, eu não preciso me preocupar quem vai fechar a porta ou quem vai abrir. Porque toda porta fechada ou aberta pelo homem não tem valor nenhum. Vou usar uma linguagem bem comum. A fechadura, a dobradiça vai enferrujar. Um dia a dobradiça enferruja. Um dia a dobradiça enferruja. Um dia essa porta vai se quebrar. Um dia você vai morrer. Lembrei de um livro que eu estava lendo essa semana. Quando a pessoa encerrou assim: mesmo os poderosos um dia morrem. Mesmo os poderosos um dia morrem. Novidade que ele falou, né? Mas no contexto que a gente vive, no contexto do livro, é isso. Não importa quem é o poderoso e quem deixou de ser. Um dia ele vai morrer. Um dia o poder vai ser tirado. Mas, meus queridos, o nosso Deus, Ele abre as portas. E Esdras, ele glorifica o nome do Senhor, porque é Ele que abre para a glorificação do seu nome e da sua obra. Quando Deus abre uma porta, não é para enaltecer A ou B ou C, mas é para enaltecer o nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas às vezes nós queremos lutar para que homens sejam exaltados e Deus fique de lado. Mas Esdras deixa claro aqui que a boa mão do Senhor, quando está sobre você, as portas vão ser abertas, irmãos. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade muito grande, como eu já disse aqui. Uma porta tem se fechado, a esperança tem ido embora. Há uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de emprego, uma dificuldade de saúde. Alguma coisa, de repente, lhe traz um certo pavor, um certo medo. Você fez de todas as formas, tem lutado de todas as formas, mas as portas estão fechadas. Oh, meus queridos, de repente Deus não quer mais abrir essa porta, porque Ele vai abrir uma melhor para você, amém? Ele vai abrir uma melhor para você, porque melhor é o fim do que o começo. E quando Deus fechar todas as portas aqui, está lá em Apocalipse também, lembra até de uma mensagem de Hernando Dias Lopes, ele falou sobre isso, né? Que mensagem. Quando Deus fechar todas as portas aqui, eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, que a porta do céu nunca estará fechada para você, amém? Nunca estará fechada para você. E todo aquele que vive sem essa esperança da porta aberta no céu, Jesus Cristo é a porta que abre a esperança lá no céu, irmãos. Eu não me preocupo. Se fechar as portas aqui, Deus se encarrega de abrir uma porta lá no céu. Isso não se preocupa. O que eu devo me preocupar é o quê? Está com a boa mão do Senhor sobre a minha vida. Isso basta. Veja o capítulo 8, versículo 31. Nós temos aí 5 minutos. 8:31, quando a boa mão do Senhor está sobre nós. 8:31. Tem tudo a ver que nós estamos falando. 8:31. Esdras 8:31. Partimos do rio Ava, que eles pararam lá para orar, para clamar, para jejumar, para buscar a Deus, ver a direção do Senhor. Partimos daquele rio no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E aí o que acontece? A boa mão do nosso Deus estava sobre quem? Sobre nós. E o que Deus fez aqui agora? Livrou-nos das mãos de quem? Dos inimigos. E dos que nos armavam o quê? Ciladas pelo caminho. Ah, eles foram muito bem. Uma vida tranquila, sombra de água fresca, água de coco, só as campinas. Não, irmãos. Havia ciladas, perseguições, provações, dificuldades, medos, lutas por fora, como diz Paulo, né? Os ataques externos, mas também, como diz Paulo, além das lutas por fora, os temores por dentro. Quem é que está isento disto? Quem é que está imune de lutas por fora e temores por dentro? Então ele diz aqui que havia tudo isso. Havia as lutas por fora dos inimigos, mas também havia internamente muitas coisas. Pessoas com medo,
Talvez você esteja vivendo isso. Talvez a sua família. Talvez a luta que você tem lá por fora, você ainda tem que enfrentar alguma coisa dentro da família, dentro de casa. Ou talvez você está lutando tanto lá fora, mas você tem que lutar com alguma coisa em você. Irmãos, não fique sozinho. Você precisa da mão do pastor, né? Como diz a irmã Bernadette, né, na conversão há mais de 30 anos, é Marivaldo, 20 anos. Não põe a mão sobre a minha cabeça. Se fosse Marivaldo, que até hoje com a mão sobre a cabeça dela, ela estava, quebrada, não estava, irmãos? Se fosse Baraúna ou Marcelo Quadros, estava lá também no dia? Pastor Marcelo Quadros, bênção pura. Hoje eu ouvi a oração do Marcelão. Né? Por isso eu estou lembrando dele. Né? Se fosse Marcelo Quadros, se fosse Agnobaldo, Marivaldo, Baraúna, coitada de Bernadette, talvez até ter morrido. Mas ela usou a expressão certa. Não põe a mão sobre a minha cabeça, eu quero Jesus. É como se falasse, agora Jesus pode pôr a mão. Porque a boa mão do Senhor sobre a minha vida é para me abençoar. É para me lavar, purificar, para tirar as escórias, as impurezas, as coisas sujas, aquilo que é ruim de mim. A boa mão do Senhor deve estar sobre mim. Então ele disse assim, foram lutas por fora e temores por dentro. Mas a boa mão do Senhor esteve nos protegendo e nos guardando de todo mal. A graça de Deus estava trabalhando a favor deles. A boa mão do Senhor sobre a minha vida e a graça de Deus trabalhando a favor minha vida e da sua. Você merece o quê? Espírito miserável. Mas a boa mão do Senhor sobre mim, a graça de Deus trabalhando em favor de nós, meu Deus. É esse poder de Deus. E eu quero encerrar vendo o que você já marcou na sua Bíblia, no versículo 10, com certeza. O que você já marcou na sua Bíblia. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, não de Moisés, mas do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O método. Você quer vencer? Você quer ter sucesso? Você quer ter alegria? Comece pelo método de Esdras. E o método dele foi, primeiro, desejar. Qual o desejo do seu coração? Qual o desejo do seu coração? Quais têm sido os planos do seu coração? Quais têm sido eles? Deus tem ocupado o primeiro lugar? Deus tem sido primazia em tudo que você faz? O desejo do seu coração é que a boa mão do Senhor e que a sua vida seja realmente um instrumento para abençoar, tanto lá em Babilônia, e por onde você passar, que você seja uma bênção, que alguém possa dizer assim, como o rei disse, você é servo, é escriba, é sacerdote do Deus de Israel, e você, eu estou te constituindo um poder civil, e você já tem um poder religioso. Irmãos, tanta coisa. Aquele rei disse assim, olha, você já tem um poder religioso do seu Deus, para ir fazer essa obra, agora eu vou te constituir poder civil. Vai e todos estarão contigo e vão suprir, e onde você passar, todas as províncias, todas as cidades, aqui está. Quem constituiu o poder civil foi eu, porque você é um homem do Deus de Israel, um escriba, um versado, um perito, um dedicado à palavra de Deus, irmãos. Alguém te constitui poder por você ser servo de Deus? Alguém te constitui confiança porque você é servo de Deus? Ou porque você tem um título de administrador, de gerente, de doutor, de médico, de professor, de não sei o quê, de pastor, é isso. Esse é o título que a pessoa tem. Esse é o título que talvez a molecada, as moças, né, nós temos poucas moças, sabe que vem fazer um casamento, em nome de Jesus, viu, irmãos? Mas esse é o título que você olha para o rapaz, ele é trabalhador, a família tem dinheiro, ele tem estudo, né? Ele já formou, ele tem estudo, ele é isso. Esse é o perfil que você quer do caba. Cuidado, cuidado, cuidado. Qual é o desejo do coração? E a Bíblia diz que aquele homem olhou e viu que Esdras, lá em meio ao povo pagão, ele dispôs o coração de fazer isso, de buscar. E você pega a definição depois no dicionário. Há muitas coisas que falam dessa expressão de buscar, de cavar, de pesquisar, de ir a fundo. De saber o que Deus fez com os meus pais no passado, o que Deus tem feito durante a história, e o que Deus ainda tem para realizar através da minha vida. Basicamente foi isso que Esdras foi despertado. Ele fala muito isso, os nossos pais foram abençoados, os nossos pais também foram rebeldes, os mais próximos a ele, e nós fomos levados escravos.
Mas o nosso Deus diz que tem algo para nós. Ele vai restituir aquilo que era nosso. Ele vai nos restaurar. E ele buscou isso, pesquisou isto. Outra coisa que ele fez foi praticar, é zelo, zelar, praticar, está zelando por onde você for, zele das escrituras, da palavra. Onde ele estava, ele zelava. Praticar é zelar pela palavra de Deus. Às vezes a gente zela por tantas coisas, esquece de zelar pela palavra de Deus. E por fim, a Bíblia diz que além dele ensinar, e aqui ele vai ensinar, lá em Neemias ele vai colocar um púlpito, né? Não sei se foi a primeira vez, os pastores aqui sabem mais do que eu, né? Onde fala que ele pediu para colocar um púlpito, colocar uma plataforma. E aí ele começou a ler e a explicar e aplicar a palavra de Deus. Ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o povo ficou ali ó, de boca aberta, de olhos arregalados. E quando saíram dali, Deus moveu as famílias e mexeu com Satanás e com os demônios e com todos os deuses pagãos. E ali sim, houve uma limpeza. Houve uma limpeza. Fruto da palavra de Deus e da boa mão do Senhor sobre a vida deles. O que nós precisamos para a igreja, para a casa, para a vida, é a boa mão do Senhor. E que eu preciso expor meu coração. Eu desejo isso. Faça os seus planos para este mundo, mas, por favor, não coloque os planos da eternidade de Deus à parte. Primeiro, os planos do Senhor. Segundo, os planos para a sua vida. Esse Deus é um Deus que cuida. É um Deus soberano e é um Deus que quer restaurar a sua vida, a sua felicidade e o seu casamento, a sua igreja, o seu trabalho. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nesta manhã e à noite estaremos aqui para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir um dos pastores, o mais velho é o pastor Samuel, é? É, né? Um pouquinho, né? Um tiquinho mais velho que o pastor Arnaldo, um pouquinho, né, pastor Arnaldo? Pastor Samuel é mais velho, um pouquinho, mas é, né? É, né? Um tiquinho. É, tá mais novo, é? Ô, rapaz, que glória, pastor Samuel. Diz que o senhor tá mais novo do que ele, ó, rapaz. Que elogio, hein, rapaz? Mas vamos orar, encerrar o culto nesta manhã, orando ao Senhor, pastor Samuel. Nosso Deus, nós te agradecemos porque tivemos saúde, energia para chegarmos à tua casa. Amém, Jesus. Para te adorar nessa manhã e Deus. sermos alimentados com a tua palavra, Senhor. Oh, Deus, abençoe. Queremos te agradecer pela vida do pastor Expedito, seu ministério, pela existência dessa igreja que é um marco de fé e do poder de Deus, da tua mão sobre esse povo, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Agradecemos que vemos a tua mão através dos anos aqui, abençoando, edificando e testemunhando do poder de Deus para essa gente. Amém, Senhor. Jesus. Agora, Senhor, pedimos que tu nos ajude a vencermos Oh, Deus. nesse contexto de fim, quando precisamos da tua mão sobre nós. Amém, Senhor. Jesus. Tem misericórdia de todos os teus servos fiéis, Oh, Deus. da tua igreja nesse país, composta de meu Deus. todos aqueles que são verdadeiramente salvos pelo poder de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que a tua mão esteja sobre eles, livrando dos ataques de Satanás, dos ataques do comunismo, Oh, meu Deus. dos ataques do inferno, Senhor Oh, Jesus. Senhor. Estamos percebendo que o mal se levanta, mas confiamos na tua mão sobre nós. Amém, Senhor. Jesus. Como aconteceu com Esdras, Neemias, Oh, tantos Deus. outros do passado. Oh, meu Tu és o mesmo Deus, Senhor. Amém, Jesus. Abençoa essa igreja, dá-nos a tua bênção nesse dia. Pedimos pelo pastor Estéreo ali em Deus. Conquista, ó Abençoa, Deus. Senhor. Cura aquela mulher, Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Não deixa ela morrer, não, Oh, Senhor. meu Deus. Precisamos tê-la conosco mais algum tempo. Oh, meu Deus. Fica conosco nesse dia. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. meu Deus. Amém. Deus abençoe.